Sabe, um dos verdadeiros segredos da maçonaria, algo que vai muito além de qualquer aperto de mão secreto ou símbolo, é uma experiência. Uma experiência projetada para mudar a pessoa por dentro. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para começar, vamos pensar numa pergunta fundamental. Existem muitas organizações ótimas por aí, que fazem um trabalho incrível na comunidade. Mas o que realmente torna a maçonaria diferente de grupos como o Rotary, o Lions ou a Round Table? A resposta, na verdade, é bem simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. É isso, uma palavra só: ritual. Esse é o elemento central, a espinha dorsal que define a maçonaria e a distingue de ser, digamos, só mais um clube de serviço. E essa palavra, ritual, ela é a chave de tudo. Não se trata só de seguir uma tradição antiga, mas de usar uma ferramenta bem poderosa. Vamos mergulhar um pouco em por que isso é tão fundamental, não só para a maçonaria, mas para a própria experiência humana. Olha, o ritual não é nem de longe uma invenção maçônica. É algo que está no nosso DNA como espécie desde os tempos mais antigos. A gente tem evidências de que até os neandertais já praticavam rituais. E a gente vê isso hoje nos ritos de passagem da tribo Maasai na África ou nas práticas de xamanismo da tribo Urarina na Amazônia. É uma necessidade humana para marcar transições e ensinar valores importantes. Agora, para a gente conseguir entender o poder do ritual maçônico, a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. Muitas vezes, a gente usa as palavras ritual e cerimônia como se fossem a mesma coisa, mas aqui elas têm significados bem diferentes. Bom, no contexto maçônico, um ritual pensa assim, um conjunto de ações que carrega lições morais. O objetivo não é o espetáculo em si, mas sim dar a chance para cada participante de ter um vislumbre de quem realmente é por dentro, do seu verdadeiro eu. Uma cerimônia, por um lado, ela confirma uma coisa que já aconteceu. Pensa numa formatura ou numa coroação. Ela está ali para celebrar um status que já foi alcançado. Já o ritual é transformador. Ele provoca mudança. Ele foi feito para revelar uma transição e, o mais importante, para tocar o coração de um jeito que a lógica sozinha não consegue. E aí, claro, surge uma pergunta bem lógica. Se o objetivo é aprender lições de moralidade, de virtude, por que passar por um processo tão elaborado, tão demorado? Por que não simplificar tudo isso? Sabe, criar um curso, quem sabe uma apresentação de slides, ou até um treinamento online? Seria muito mais eficiente, não seria? Chega de passar noites decorando textos antigos. A gente podia simplesmente dizer, olha, seja legal com todo mundo, seja generoso também e, a propósito, não quebre nenhuma regra. Nossa, que eficiente. Que simples. Mas será que uma instrução assim, tão direta, mudaria alguém de verdade, lá no fundo? Provavelmente não, né? A verdade é que algumas das lições mais importantes da vida não podem ser simplesmente lidas ou ouvidas. Elas precisam ser vividas. Pensa um pouco. Ninguém aprende a nadar lendo um manual, certo? Ou andar de bicicleta. É preciso entrar na água, subir na bicicleta e sentir. A mesma coisa vale para a emoção de ir num show pela primeira vez. O ritual maçônico entra exatamente nessa categoria. É algo que precisa ser vivenciado para ser entendido de verdade. Porque, na sua essência, o ritual não é um exercício para a mente. Ele é, na verdade, uma jornada do coração. Ele foi desenhado para mudar a pessoa na sua essência. Vamos tentar visualizar a cena. O candidato se torna o ator principal de um drama complexo e muito bem coreografado. Só que esse ator, que está temporariamente com os olhos vendados, não tem um roteiro. Ele não faz a menor ideia do que vai acontecer em seguida. É um momento de vulnerabilidade total ali, de pé, do lado de fora da porta da loja. E nessa situação, é natural que surjam sentimentos de apreensão, até de desamparo. É uma sensação desconfortável que faz a pessoa ficar muito consciente de si mesma. Só que a pessoa não está sozinha. Ela é guiada a cada passo por outros que já estiveram exatamente naquele lugar, que já sentiram exatamente aquelas mesmas emoções. Uma confiança está sendo construída ali, sem palavras. E todo esse caminho de incerteza e confiança, ele leva a um momento culminante, um clímax, a restauração da luz. O impacto desse momento é o ponto central de tudo. O som que ecoa pela sala, os olhos tentando focar. É uma experiência projetada para ser gravada a ferro e fogo na memória.
Se fosse simplesmente contada, não teria nem de perto o mesmo poder. Mas por ser vivida na pele, ela atinge o coração em cheio. Mas a experiência, claro, não termina aí. O objetivo de um impacto tão profundo é garantir que as lições aprendidas não fiquem só na memória, mas que sejam vividas no dia a dia. Essa jornada compartilhada, essa vulnerabilidade e transformação em grupo criam um vínculo incrivelmente forte entre todos que estão ali. É uma sensação muito poderosa de união e de mudança. Isso é o que os maçons chamam de laço místico. E as lições que essa experiência toda busca ensinar são os 3 grandes princípios da maçonaria: amor fraterno, auxílio e verdade. Ao vivenciar isso de uma forma tão visceral, eles deixam de ser só palavras e passam a fazer parte de quem a pessoa é. E olha que interessante, essa ideia não é exclusiva da maçonaria. O filósofo confucionista Xunzi resumiu isso de forma brilhante séculos atrás. Ele disse que uma pessoa deve primeiro ser mudada pelas instruções de um professor e só depois guiada pelos princípios do ritual. Só então a verdadeira ordem e humildade podem ser alcançadas. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Talvez as transformações mais profundas da vida não venham só do que a gente aprende, mas de como a gente vive em si.